qual foi a estratégia que eu usei na prova de Ciências Humanas para fazer 43 questões das 45 nessa prova? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Fala pessoal, eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, o nosso canal pessoal. Meu nome é Samuel Barbosa, eu sou acadêmico do curso de Medicina e eu quero passar algumas dicas para você hoje sobre a prova de Ciências Humanas. Na verdade, essa é a dica que, sem sombra de dúvida alguma, foi a que me garantiu 43 questões das 45 questões dessa prova. Ou seja, errar somente 2 questões. E você agora vai ter acesso a isso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você vai aprender hoje como você pode detonar essa prova, que muitos alunos acabam até negligenciando ela, mas ela é muito importante. Então fica nesse vídeo aqui. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas para que elas também saibam dessas dicas. E vamos embora pro vídeo. Bom pessoal, sem mais demoras, qual é a estratégia que eu utilizei para acertar muitas questões na prova de Ciências Humanas? Aliás, essa estratégia ela serve tanto para linguagens, como para ciências humanas, como para a natureza, mas ela fica muito mais evidente em ciências humanas. Bom, eu comecei a perceber que muitas pessoas, até eu, por exemplo, ficava sempre em dúvida entre 2 alternativas quando eu lia o enunciado, lia o texto daquela questão. Então eu sempre ficava em dúvida entre a letra A e a letra E, ou entre a letra B e a letra D, e eu, via de regra, sempre marcava a alternativa errada. Isso é frustrante porque você consegue anular das 5, 3 alternativas, mas você ainda assim erra a questão. Pois bem, então é através disso, dessa estratégia, que eu vou te ensinar como você não errar mais uma questão que você fica em dúvida entre 2 alternativas. Para isso, você vai escolher 3 critérios de que você vai escolher uma alternativa em detrimento de outra e acertar a questão. Então vamos embora comigo? Bom pessoal, então vocês estão vendo aqui comigo na tela algumas questões. Na verdade está vendo a questão 84, que foi uma questão que eu fiquei no ano de 2019, foi que eu fui aprovado, que eu fiz 43 questões, que eu fiquei em dúvida entre, no caso, a letra C e a letra D. Eu vou ler com você a questão, como se a gente estivesse fazendo ela na prova do Enem, e vou mostrar a você de forma prática como é que isso acontece. Primeira coisa que você faz, que eu faço, que eu acho até melhor, é ler primeiro o comando para depois ler o texto, e não o contrário. Porque através do comando você vai ser direcionado ao que o elaborador da questão está pedindo a você, tá bom? Está cobrando de você. Então vamos lá. A mobilização analisada, certo? Representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava o quê? Então eu quero saber o que a ação popular questionava. Então vamos para o texto agora, certo? Procurar o questionamento da população. Vamos lá, não entendi nem o que se trata, mas vamos embora. Vamos lá. A revolta da vacina mostrou-se claramente no aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Olha o que ele fala aqui, defendiam direitos e valores acima da intervenção do Estado. Beleza. Vamos lá para as alternativas, certo? Então, o que ele estava questionando? Letra A. Aí eu vi que letra A não tem nada a ver com a alta de preço, que o texto não falou sobre isso. O texto não falou sobre política clientelista. A letra E também não falou sobre práticas eleitorais. Beleza. A letra C. Reformas urbanas. Qual era a minha dúvida aqui? Olha só, o texto não falou sobre isso. Só que se você pegar um livro de história, se você for estudar o conteúdo, você vai ver que a população realmente questionava as reformas urbanas. Havia sim uma reivindicação pelas reformas urbanas, a ponto de o governo ter que vacinar obrigatoriamente o pessoal por causa das reformas urbanas. Qual é a ideia? A letra D fala o seguinte: arbítrio governamental. Então você veja que as 2 alternativas estão certas aqui, de acordo com o conteúdo. Agora, perceba, a letra C ela está de acordo com o conteúdo, com o assunto, que é a revolta da vacina. Agora, a letra D ela está certa de acordo com o texto. Porque você vê lá no final daqui, ele falou o seguinte, que defendiam-se valores e direitos que estavam acima da intervenção do Estado. Então, você vê aqui que eles estão reivindicando o arbítrio, a decisão
governamental que era de obrigar o pessoal a tomar a vacina. E isso ia contra o próprio direito do Estado, isso ia acima do Estado. Qual é a ideia que a gente está querendo tratar aqui? É que entre uma alternativa em relação ao conteúdo que você viu e em relação ao texto que você viu, você vai optar sempre pelo texto. Não importa se você viu o conteúdo X, Y, mas se você ficar em duas, em que está de acordo com o conteúdo e outra está mais de acordo com o texto, fica com a do texto. Muitos alunos, inclusive eu, errava muito isso, porque achavam que o conteúdo era mais que suficiente, e não é bem assim, tá bom? Então, quando tiver entre duas questões, vê uma que está de acordo com o conteúdo e uma de acordo com o texto, fica com a que está de acordo com o texto, beleza? Segunda estratégia sobre essa questão de você ficar em dúvida entre duas alternativas. Vamos embora, você está vendo aqui comigo na tela, questão 51 da prova de Ciências Humanas. Mais uma vez, começa lendo o enunciado. No texto, o tratamento predominante da mídia sobre a relação entre corpo e saúde recebe a seguinte crítica. Então, vamos procurar a crítica que ele está fazendo a tratamento predominante pela mídia, certo? Vamos lá. Em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está em moda. É capa de revistas, matérias de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio pelo excesso. Entretanto, como se afirma a escritora Melanie Wan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. Então aqui está um texto muito claro sobre a ideia de contestar, a ideia de reivindicar um modelo que é estabelecido na cultura, que seria o modelo que a gente vê, onde exalta apenas o tipo de corpo, que é o corpo magro. Então ele sempre faz esse tipo de questão, sempre quebra de estereótipo, certo? Então ele quer saber o que ele criticou aqui. Qual é a crítica que ele recebeu aqui? A letra A fala o seguinte: difusão de estéticas antigas, não tem nada de antigo, por isso que eu botei o X no antigo, tá vendo? Que já é outra estratégia, não tem nada de antigo. Exaltação de crendices, não tem nada a ver com crendice, nada a ver com crendice. Propagação de conclusões científicas, nada a ver com científico, certo? Nem conclusão. Letra D, vamos lá. Aí a bronca tá aqui. Letra D. Reiteração dos discursos hegemônicos. Peraí, eu tô reiterando o discurso hegemônico? Tem isso no texto? Ele critica isso? Critica. Ele critica. Qual é o discurso hegemônico? O corpo perfeito é o corpo magro. Foca nisso. Letra E. Contestação dos estereótipos consolidados. Perceba que elas são tão sutis, mas tão próximas que você fica... As duas estão certas. As duas estão certas, mas qual é a ideia? Quem é que vai tirar você disso? Você vai sempre na mais simples, na mais lógica. O texto dá claro para você, porque ela fala aqui, ó, a autora, ela diz que é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Então a crítica não vai somente à reiteração dos discursos, mas ela dá uma outra proposta, ela contesta que ela nega aquilo ali e fala, não, é possível sim você ser gordo e saudável. Isso não é reiteração, isso é uma contestação. Você contesta com um outro exemplo, mostrando que é uma verdade e não uma falácia o que o texto fala aqui. Então, a letra D está certa, só que ela é muito complexa, ela é muito mais profunda, você tem que pensar muito nela. A letra E ela é muito mais simples, ela é muito na cara. Muitos alunos chegam para mim e falam assim, Samuel, essa questão eu não marquei que estava muito na cara. Tem que marcar questões na cara, pessoal. Tem que marcar questões que são simples, porque para você é simples, mas para mim pode não ser simples, e vice-versa. Então, marque sim a alternativa mais simples, de acordo com o texto, certo? Vamos lá para a última dica do vídeo, certo? Quando eu estiver em dúvida entre duas alternativas, o que é que eu faço? Você está vendo comigo aqui a questão de número 74. Essa questão é uma questão muito interessante. Ela é bem simples, na verdade, bem simples. Mas ela acontece, qual a bronca aqui? Quando você não souber um termo de uma questão, o que você fazer? Muitas pessoas falam o seguinte, Samuel, essa questão aqui eu marquei porque eu não sabia o termo, eu marquei porque eu não sabia o termo da outra e aí o gabarito era outra que eu não sabia o termo, eu não conhecia o termo. O que é que eu faço? Qual a ideia? A gente vai tentar anular todas as alternativas para saber se aquela que eu não sei o termo é a correta.
Vem comigo. Então vamos lá. Questão 74 da prova de humanas. Diz o seguinte: a geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação de quê? Aí tem assim, letra A, albedo dos corpos físicos. Eu não sabia o que é albedo. Essa é a questão. Eu não sabia o que era albedo. Então eu pensei assim, poxa, eu não posso nem dizer que é ou que não é. Por quê? Porque eu não sei o que é albedo. Beleza. Aí eu vi a imagem. A imagem mostra o seguinte, mostra o Sol, ele vai liberar um raio, né, sei lá, o raio reflete numa casa e volta para o satélite, aqui ó, volta para o satélite. Aí ele bate numa rodovia, aí a rodovia bate no satélite. Eu tô vendo aqui, então pelo que eu tô vendo aqui, trata-se de reflexões. Reflexões. Mas eu não sei o que é albedo. Então vamos lá. Vamos para a letra B. Certo? Depende da variação de quê? Da profundidade do lençol freático. Nada a ver com o lençol freático, né? No texto, na imagem. Então, nada a ver com profundidade. Letra C, campo magnético. Não mostrou nada de campo magnético. Não mostrou nada de campo magnético. Letra D, qualidade de recursos minerais. Também não mostrou. Letra E, movimento e translação. Também não mostrou aqui translação, certo? Porque é o movimento da Terra ao redor do Sol. A gente está vendo só o Sol refletindo, no caso o Sol incidindo a luz, né? Transmitindo a luz e ela incidindo e refletindo nos corpos físicos. Então, como eu anulei as 4, só me restava a letra A, que por anulação seria o gabarito. Então é assim que você faz, você vai tentar encontrar por que não é as outras. Você fala, Samuel, como isso é simples. Só que quantas vezes nós alunos marcamos uma alternativa errada porque achamos que aquela que a gente não conhece, o termo, ele está errado, só porque eu não conheço. Então calma, tenta anular todas. Se você não conseguir anular todas, sobrar uma, mesmo que aquela você não saiba o termo, aquela aí é a correta, certo? Então gabarito, letra A. Pessoal, esse foi nosso vídeo. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês. Eu sei que é muita informação, eu sei que é muita coisa, ou para você pode até ser besta, né, desnecessário, mas isso foi muito importante para mim. Foi muito importante para a minha aprovação. E eu queria muito que você aplicasse isso na sua prova de humanas, linguagem, até de natureza também, de biologia. Isso é muito interessante. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreve no canal, dá o like, compartilha. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus e até o próximo. Valeu, galera. Fui!